Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos aqui no programa Movimento Empresarial pela Rede Sul de Televisão. A Ana Paula Rodrigues Bon, que está sempre aqui conosco, minha companheira de programa, permanece ainda em Fortaleza, cobrindo o evento Conecte-se, e você vai conhecer ao longo dos próximos programas bastante a respeito desse importante evento que aconteceu lá em Fortaleza no mês de março. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Marta Campelo. Ela é conselheira do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai conversar com a Ana Paula lá de Fortaleza. Também vamos falar com o Diogo Chamum, ele que é diretor da Chamum Assessoria Empresarial. Você sabe que as dicas de gestão empresarial são sempre com a Vera Brock e as dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. O programa Movimento Empresarial ele tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital, e também da MacroOffice, o seu local para eventos. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Neste bloco do programa Movimento Empresarial, nós vamos conversar com o contador Diogo Chamum, que é diretor da Chamum Assessoria Empresarial, além de ser uma pessoa profundamente conectada com diferentes entidades empresariais ligadas ao campo da contabilidade, da assessoria empresarial. Então, eu quero, com muita alegria, dar as boas-vindas diretamente de Brasília para o contador Diogo Chamum. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Diogo. Olá, Rogério. Uma saudação também ao pessoal que nos acompanha. É um grande prazer estar podendo dividir um pouquinho aqui das nossas experiências. Diogo, a gente já conversou aqui no Movimento Empresarial, na Rede Sul de TV, algumas vezes, e a gente sabe que as pessoas cada vez mais precisam de bons exemplos. Então, eu fico muito feliz de te ter aqui como entrevistado, porque tu és uma pessoa que traz inspiração para muitas pessoas, para muitos empresários, para muitos dirigentes empresariais que precisam olhar e ver, poxa, tem pessoas boas fazendo coisas boas pela gente. E eu gostaria justamente de começar te pedindo para tu falar um pouco da tua trajetória empresarial, um pouco da tua história empresarial, que a gente, em muitos momentos, aí se conectou ao longo de tantos anos. Pois é, Rogério, eu faço uma sequência, uma sucessão do negócio do meu pai, que é uma empresa de contabilidade. Então, eu fiz a graduação em Ciências Contábeis. Na sequência, um pouquinho depois, não bem ao término do curso da faculdade, mas alguns anos depois, uma década depois, aí que foi a grande mudança profissional. Em vez de eu fazer uma especialização nas áreas afins, como controladoria, custos, auditoria, perícia, eu fui fazer um MBA em gestão empreendedora, que profissionalmente foi a grande virada de chave na nossa condução lá do negócio, porque começou a ver um escritório contábil como uma empresa. E aí, assim, a gente começa a prestar outros serviços, a ter outros tipos de alianças estratégicas, que foi o grande diferencial que eu acredito, né, que deu esse start. Paralelo a isso, a gente começou a ter, como a gente era muito bem relacionado, meu pai também muito bem relacionado, a gente começou a ter visibilidade, ser convidado para entidades. Então, o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis, lá no começo dos anos 2000, convidou o meu pai para fazer parte, integrar uma chapa que concorreria lá à gestão do SESCOM. E o meu pai pediu para eu representá-lo, para eu entrar. E aí começou a minha trajetória de entidades de classe,
que acaba também saindo, ampliando um pouquinho, né, como nos conhecemos lá no Sicredi, onde hoje ainda exerço, fui e voltei, mas hoje estou exercendo o cargo de conselheiro de administração. Também tive convite, participei da diretoria do CIEE. Então, isso vai ampliando os caminhos, né, e eu acho que a dedicação que nós temos no que fizemos, no que fazemos, acaba abrindo portas. Então, tive participação também em FEComércio e hoje estou diretor de assuntos estratégicos e políticos da FENACOM. Diogo, tu trouxeste uma coisa que é muito interessante, né? A gente conversa com vários dirigentes empresariais aqui no programa Movimento Empresarial e eu gostaria de ouvir de ti. Como é que tu percebe, para efeito de negócio, para efeito de carreira e de impacto nos profissionais, de um modo geral, a participação em entidades de classe, como sindicato, associação, conselho? Quer dizer, tu enxerga que isso traz um benefício para a pessoa que participa e ela consegue colaborar com outros profissionais da sua área? Pois é, essa é uma questão, ela tem seus prós e seus contras. Eu acho que a partir do momento que nós nos dedicamos a uma outra atividade, e aqui a gente tem que reforçar que essas entidades de classe, via de regra, e nas quais eu militei e milito, é um trabalho totalmente voluntário, então não há nenhum tipo de remuneração. É muito positivo no sentido da gente estar à frente dos debates, então nós construímos situações, a gente pode participar de, inclusive, projetos de lei, de direcionamentos de determinado segmento. A gente fortalece muito a questão do relacionamento com os colegas, seja na nossa própria região, ou expandindo para todo o Brasil, às vezes até para fora do Brasil. Então, isso é muito positivo. Nos traz um conhecimento, porque a gente acaba participando de vários debates. A contrapartida, que depende muito da pessoa, do perfil e de como ela vê essa participação, é a questão de dedicar menos horas, parte das suas horas produtivas serem direcionadas a uma entidade que não o seu negócio. Então, tem esses dois lados. Eu acho que consigo equilibrar bem, até porque para a gente poder ter essa dedicação a uma entidade, nós temos que ter uma estrutura interna do nosso negócio que ele não sofra muito, vai sofrer um pouco, sim. As empresas pequenas, como é o caso da minha, ela depende muito do seu titular, então a gente precisa ter uma boa organização. Mas, particularmente falando da minha história, da minha trajetória, eu tive grandes frutos, porque a atuação que eu tive à frente do SESCOM, como presidente, e hoje, onde eu estou como diretor da FENACOM, eu consegui uma visibilidade muito, muito interessante. Então, hoje eu tenho um capital político legal de ter portas abertas no Poder Executivo, no Legislativo do Estado, até aqui em Brasília, na Câmara Federal e Senado, em função desses trabalhos e desses embates. E também a própria mídia acaba enxergando isso, acaba dando algum destaque que também reflete no mercado. Então, a gente tem esses ganhos indiretos de fortalecimento de marca pessoal, a marca da empresa, e também esse relacionamento com colegas de fora do Estado também abrem portas de troca, né? Então, a gente recebe clientes indicados por colegas de fora, a gente também busca serviços e parcerias com colegas que estão em outros estados. Então, Rogério, depende muito do entendimento que o profissional tem. Eu acho que um equilíbrio traria muitos aspectos positivos. É evidente que tem que ter uma estrutura por trás, não é possível a gente simplesmente, de uma hora para outra, dedicar metade das horas, 30% do seu tempo para uma entidade sem ter uma, entre aspas, punição ao seu negócio. Mas impacta, sim, mas a gente tem esses aspectos positivos e eu acho muito bacana. Importante, Rogério, que eu tenho certeza que tu tem esse conhecimento, mas aqui para os nossos espectadores, o controle da vaidade, porque a partir do momento que a gente tem alguma visibilidade, que a gente tem algum poder,
Se a vaidade não está controlada, a gente se perde e aí a coisa vai tomar um rumo que não é adequado. Isso é uma coisa muito interessante, Chamun, e eu quero entrar em duas questões. Uma é que, ao participar de uma entidade e estar inserido nos debates, seja de forma local, regional, nacional ou internacional, se eu tenho uma empresa, eu consigo capilarizar isso para a minha empresa, quer dizer, eu levo isso para a minha equipe, levo isso para os meus clientes, então acaba, penso, trazendo também um benefício para os clientes. Eu quero te ouvir com relação a isso. E outra coisa é que nós não somos dirigentes empresariais, nós estamos, né? Nós temos mandatos. Eu também tive em diferentes momentos em entidades empresariais e muitas vezes o que a gente vê é que pessoas que estão ali com a gente naquele momento e elogiam e tudo mais, quando tu deixa de exercer aquele cargo, muitas vezes também não estão mais tão interessadas em querer conversar contigo, né? O que tu me diz a respeito disso? É exatamente isso. Quando nós temos o cargo, nós somos percebidos de forma diferente, nós temos assim uma aceitação diferente, seja na sociedade como um todo, seja em ambientes políticos, seja inclusive em veículos de imprensa, que faz todo sentido, afinal de contas eles querem, além do conteúdo, buscar grifes e alguém que represente. Mas eu acho que isso é normal, né? Tem até aquele ditado que diz que de ex nem o vento bate nas costas, né? Então, pode sim acontecer. Eu percebi isso, eu acho que é uma regra desse jogo que a gente participa. Mas, como eu falei antes, a gente fica com um capital político disso, a gente fica com um saldo positivo, porque a gente abriu portas, a gente fez relacionamentos. Então, respondendo à tua primeira indagação, que é em relação aos clientes, acontece sim da gente conseguir um status como profissional pelo fato de termos tido espaços em veículos de comunicação, em meios empresariais. Isso é muito importante. Eu posso trazer um exemplo muito atual aqui. O cargo que eu exerço hoje na FENACOM, Federação Nacional das Empresas e Serviços Contábeis, é um cargo legislativo, então eu tenho contato com o Poder Legislativo, discuto projetos de lei, questões técnicas e questões políticas, e isso me faz ter que me posicionar, me faz ter que, por exemplo, redigir, escrever artigos. E ontem mesmo a FENACOM lançou um artigo sobre reforma tributária, escrito por mim. E esse artigo, ele circula o Brasil inteiro, esse artigo chega aos meus clientes, esse artigo chega ao mercado potencial de possíveis clientes. Então, isso dá um fortalecimento importante. Isso, a sociedade, o mercado, o meio empresarial, me enxerga quem toma esse tipo de posicionamento como uma referência, uma pessoa de conteúdo, a própria imprensa. Então, nesse aspecto, é muito positivo, sim. A gente tem que saber, como eu comentei, ter o controle da vaidade, mas saber usar essas questões, esses aspectos positivos a favor, né? No sentido da gente, sem atropelar ninguém, mantendo as questões éticas, né? A gente pode, sim, ser visto e nos posicionarmos como pessoas de conteúdo, como pessoas que estão à frente da informação, com pessoas que estão atualizadas com as coisas que acontecem no país, no meu caso, em especial, as questões tributárias. Agora, Chamun, tu falaste que, a partir do momento que tu fizeste um MBA em gestão empresarial, isso, de certa forma, colaborou com uma mudança de mindset teu, que acabou sendo levado para uma transformação dentro do teu negócio. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Dentro da Chamun Assessoria Empresarial, o que mudou? Tu falaste que houve uma transformação, ela tem uma origem como uma empresa de contabilidade, mas hoje a Chamun Assessoria Empresarial, o que ela desenvolve, o que ela oferece para os clientes? Te agradeço a oportunidade de levar essa experiência, porque ela é realmente uma mudança de entendimento do negócio. É importante frisar que nossa empresa,
no próximo ano, em 2024, ela vai completar 60 anos de atuação no mercado, que por si só já é um handicap por essa convivência maluca que o empreendedor tem que ter aqui no Brasil para empreender, para ter seu negócio. Então, o que aconteceu, Rogério? Nós vínhamos de um tradicional escritório contábil, com serviços tradicionais, tradicional pelo tempo de atuação, e nós tivemos já, quando completamos 50 anos, a primeira mudança expressiva. Tivemos várias mudanças, né, de sócios, até falecimento de sócios a gente passou na nossa trajetória. Mas, quando completamos 50 anos, a gente mudou o nome, a razão social, a marca do nosso negócio, que era um nome comum, um nome de uso popular, como Escritec, né, escritório técnico, e nós demos a nossa cara ao negócio, colocamos o nome de Chamum. Então, em 2014, quando completamos 50 anos, a gente fez essa mudança. Um pouco antes, talvez essa mudança já reflexo desta especialização que eu fiz diferente, né, em gestão empreendedora, nós começamos a ver o negócio como não só contabilidade, e sim uma empresa de serviços. E quando a gente está preparado, as oportunidades são vistas, que se a gente está focado numa situação só, ou se tem alguma limitação de percepção, ou não está preparado, as oportunidades passam e a gente não percebe. Então, a partir desse momento, a gente começou a enxergar essas questões. Só para a gente ter uma ideia aqui, a partir deste start, em 3 anos, a gente duplicou o nosso faturamento. A partir desta especialização, deste entendimento do negócio diferente, dessa absorção das oportunidades que estavam militando e pairando ao nosso redor, nós, em 3 anos, duplicamos sem qualquer movimento drástico de compra de carteira, não, simplesmente ampliação de serviços e também melhoria nos que se fazia. E para exemplificar isso, eu vou colocar o que aconteceu lá atrás e funciona até hoje. Nós criamos um serviço simples na área previdenciária, no qual, até hoje, os nossos pseudos concorrentes nos contratam. Então, a gente presta um serviço de aposentadoria, revisão de aposentadoria, encaminhamento, planejamento, coisa que, na ocasião e até hoje, os escritórios de contabilidade não faziam, porque era um serviço, os maiores não faziam, porque é um serviço que destoa da rotina, da operação, e os pequeninhos acabavam fazendo, não cobrando, ou cobrando muito pouco, para não dizer não para o cliente. E os escritórios de advocacia entendiam que esse serviço, não remunera o suficiente, ele tem uma baixa remuneração. E o advogado, ele tem um mercado diferente. O que nós fizemos? Criamos essa unidade dentro da Chamum, e hoje nós temos 30 escritórios concorrentes, conveniados conosco, oferecendo e vendendo o nosso serviço, na qual a gente tem um modelo ganha todo mundo. Ganhamos nós por termos um negócio, gerar negócio, ganha nosso parceiro, que oferece um melhor serviço mais aprofundado para o seu cliente e também tem o seu comissionamento, e ganha o cliente do nosso parceiro, que vai ser atendido por um especialista com resultados melhores. Então, eu acho que esse é o grande termômetro e o grande exemplo desta mudança. E aí a gente começa a enxergar as oportunidades, coisas que não se fazia antes, hoje se faz, se não com uma equipe interna, se busca uma parceria, se busca algum colega. Hoje a gente tem também, em relação às perícias, nós temos uma sociedade, uma parceria muito forte, coisa que não se fazia antes. Então, nós usamos desse nosso reconhecimento do mercado para fazer parcerias e prestar serviços que não se prestava antes, porque a gente buscou recursos recursos humanos, né, pessoas fora do nosso escritório. Tu enxerga que essa é uma transformação que, para aqueles escritórios de contabilidade que querem crescer, se desenvolver, sobreviver no mundo de inteligência artificial,
de transformações tão rápidas precisa ser seguido? Quer dizer, aquele escritório de contabilidade que permanecer fazendo as coisas de forma tradicional, sem um olhar mais amplo, vão ter mais dificuldades para se manter no mundo que a gente está hoje? Sem a menor dúvida. A questão é, as oportunidades são infinitas. Então, o próprio meio contábil, ele está com foco, está se falando muito no BPO financeiro, que é a terceirização do serviço financeiro, que é um bom mercado. Só que, antes de chegar nisso, ainda tem uma série de outras oportunidades. Agora, sejam elas quais forem, não adianta a gente querer fazer qualquer situação se a gente não tiver com essa parte tecnológica, inteligência artificial muito avançada. Porque o que regra nosso serviço hoje são duas frentes. Uma, que por muito tempo foi a principal, e ainda acredito que seja, que é o atendimento das questões legais e fiscais, e a outra é o nosso cliente. A gente precisa devolver ao cliente coisas que agreguem a ele, não uma guia, somente uma guia para pagar. Então, a Receita Federal, que é esse primeiro viés, ela tem a questão tecnológica muito avançada, muito, mas muito mesmo, inclusive sendo modelo para países de primeiro mundo, países com um desenvolvimento muito maior do que o nosso. Então, nós precisamos, aí é uma obrigação, não é uma opção. Tem que acompanhar a evolução, no mínimo, para cumprir as obrigações fiscais e legais. Mas isso a gente tem que trazer a nosso favor. Como, por exemplo, a Receita lançou a nota fiscal eletrônica. Então, a gente se beneficia deste modelo para não precisar ter um serviço manual, e em vez de perder tempo lançando nota manual, como era feito no passado, nem tão distante, a gente está falando aqui dos 10, 15 anos, a gente usar para analisar, então, para devolver um serviço melhor e avançar na questão de gestão, de ferramenta de gestão para o cliente, gerar informações para tomada de decisão. Então, Rogério, não há nenhuma dúvida que quem ficar parado está evoluindo. E essa evolução, dependendo do tamanho, vai levar para uma insolvência, vai levar para uma saída do mercado. A grande discussão é qual a nossa velocidade na absorção desses avanços tecnológicos. A maior empresa de contabilidade do Brasil que voa com a tecnologia, mesmo assim, ela tem um espaço gigante para poder avançar nesse sentido. Então, esse é o grande desafio, é a gente poder... Claro, são vários, né, Rogério? A gente precisa ter equipe, a gente precisa ter inteligência, precisa ter capacitação, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ser conhecido, ter comunicação, tudo isso. Agora, a base para a gente entregar melhor, para a gente entregar mais, para a gente estar sendo mais tangibilizado pelo nosso cliente, é a tecnologia. Para execução das tarefas obrigatórias e para avanço nas tarefas ou na entrega para o cliente, no sentido de ajudá-lo com questões que vão muito além da questão fiscal. Chamu, a gente está chegando ao final aí do nosso bloco e eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem para os telespectadores da Rede Sul que estão nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Nesta linha que a gente bateu esse papo, é que as pessoas busquem a capacitação. A gente tem uma deficiência de qualificação do brasileiro como trabalhador, no modo geral. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que é nesse sentido, né? É buscar, dentro das suas características, do seu perfil, da sua empresa e pessoal, buscar se for o caso, essas entidades, buscar conhecimento. Conhecimento é a palavra do momento. Até eu costumo brincar, quando se discute legislação trabalhista, né, que se faz tanta proteção ao empregado. Eu acho que a palavra não tem que ser proteção, e sim capacitação, porque a pessoa bem capacitada é reconhecida em termos de salário, em termos de cargo, não precisa de proteção de Estado. Então, Rogério, estamos falando aqui no ambiente empresarial, de que é buscar conhecimento para fazer sua gestão, é buscar conhecimento para entregar o seu serviço, é buscar conhecimento para tomar suas decisões. Essa é a minha mensagem, meu amigo.
Muito obrigado, Diogo Chamum, diretor da Chamum Assessoria Empresarial, que nesse momento está em Brasília e abriu sua agenda para conversar com a gente aqui no programa Movimento Empresarial. Para você, continue aqui, tem mais Movimento Empresarial. Olá, quem sou eu? Eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares. Sou pós-doutora em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. E hoje, com as dicas de gestão, nós trazemos algumas coisas que possam ajudar a selecionar aquelas questões que não estão boas na sua gestão. Acreditamos que as nossas dicas de gestão acabará levando as organizações empresariais e aos gestores e gestoras de qualquer área do conhecimento a um norte, a uma direção que pode resolver problemas, tanto de gestão quanto de liderança, humanizando e transformando os processos não otimizados, culminando com a melhoria dos negócios, saindo da crise, dando maior credibilidade aos colaboradores e também mais confiabilidade à sociedade contemporânea, que quer desenvolvimento das empresas, que quer o sucesso das empresas, que com seus produtos e serviços contribuem para a evolução das comunidades. Construir uma mentalidade proativa, segura e benéfica é o nosso propósito. Hoje vamos abordar 3 dicas: inspiração, desenvolvimento do time e inteligência artificial. Inspiração. Prepare-se, faça uma reflexão. Você está inspirado a transformar cada dia os processos de gestão de forma criativa e inovadora da sua empresa para a sociedade contemporânea? Inspire-se com as novas demandas tecnológicas que estão chegando. Inspirar-se faz parte da metodologia inovadora da gestão. Desenvolvimento do time. Você acredita que está desenvolvendo atividades para acelerar o seu negócio na era digital para sair da crise? Desenvolvendo o seu time? Pense, o desenvolvimento do time é essencial. Invista neles, valorize-os. Inteligência artificial. A inteligência artificial, na vanguarda, vem oferecendo instigantes desafios. Perguntar, saber perguntar, refletir, dirigindo um olhar para o futuro, questionar ou não o presente, duvidar. Questões relevantes para todas as gerações. Do saber fazer ao saber ser com ética. Mas, afinal, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial ou a inteligência de máquina deverá estar em todas as áreas do conhecimento, mesmo que seja um assunto ainda novo no meio corporativo. Não é para empresas de grande porte. Entre elas, as mais questionadoras estão as áreas da educação. Enfrentamos cada dia processos inovadores. Buscar um mundo das transformações e comunicações está na palma da sua mão. Quem diria que um clique do celular
chamaria um Uber. A velocidade das informações e conexões aumentam fortemente a cada dia. Os processos são cada vez mais otimizados, eficientes e rápidos. Vale a pena adotar um modelo de negócio verdadeiramente receptivo às novas soluções provenientes da transformação digital e tirar proveito da contribuição que cada uma delas pode trazer para a sua empresa. E você, empresário ou empresária, já vem estudando a adoção da inteligência artificial no seu negócio? Este é o momento de inovar e criar, acelerando o seu negócio e buscando otimizar os processos. Até a próxima terça-feira com as dicas de gestão da Vera Brock. Até lá! A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Yeah, aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça...
agora neste bloco com a Marta Campelo. Ela é fiscal e vai trazer para a gente muito da experiência dela sobre a internacionalização e conversar com a gente também sobre o que é o IDESE. Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada. O IDESE é o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Empreendedorismo. Nós formamos esse instituto após a saída do SEBRAE, foram ex-sebraianos, colegas nossos, 7 colegas que resolveram formar o Instituto, constituir essa empresa, para que nós pudéssemos dar continuidade às ações que nós fazíamos no SEBRAE. Exemplo, essa área de mercado nacional e internacional, eu trabalho com essa área, já trabalhava no SEBRAE há muito tempo, fazendo missões, organizando as missões, organizando a ida de empresários às feiras, tanto aqui no Brasil, feiras internacionais no Brasil, como feiras internacionais em outros países, organizando também as missões empresariais para que os empresários, as micro, pequenas e médias empresas pudessem conhecer a realidade de outros países, as expectativas desses compradores internacionais para que eles pudessem se preparar, se qualificar para o processo da internacionalização. Essa questão do mercado nacional e internacional é o meu exemplo, a minha expertise, mas temos colega no IDESE que tem expertise em gestão financeira, na educação financeira, no planejamento estratégico, em planos de negócios para ajudar as pequenas empresas, principalmente, a constituírem as suas empresas de uma forma planejada, de uma forma focada em um planejamento estratégico. E temos outras pessoas também com expertise em gestão pública, em turismo. Então, é um mix de profissionais com diversas competências que resolveram se juntar para constituir essa empresa, para realizar consultorias, treinamentos, seminários, palestras e cursos também. Nós estamos programando fazer cursos, rodadas de negócios, organizar missões, organizar eventos. Então, é um escopo realmente bem diferenciado em função desse mix de competências e de expertise que nós temos dos colegas do SEBRAE, que saíram por meio de um PDI, no programa de demissão incentivada, para constituir essa empresa, porque, afinal de contas, nós não podemos parar, nós temos realmente muita coisa pela frente. Exatamente, a gente tem muitas coisas pela frente e vocês atuam na área da internacionalização. Quais são normalmente as maiores dificuldades que vocês veem, principalmente as mulheres, vou entrar no contexto aqui das mulheres, para internacionalizar? São algumas dificuldades que existem já há muito tempo e que eu enquanto funcionário do SEBRAE anteriormente, já procurava ajudá-las, no sentido de que elas pudessem ter mais informações. Agora eu vejo, e hoje como consultora do IDESE, eu vejo que algumas dificuldades ainda continuam existindo. Essa questão da cultura exportadora. A cultura exportadora é uma cultura que a gente ainda precisa trabalhar muito, não somente aqui no Ceará e região Nordeste, mas em todas as regiões do Brasil. Eu vejo isso no Brasil como um todo. Então, essa questão da cultura exportadora, a questão da logística também, nós não temos, de repente, uma logística muito facilitada para alguns mercados que nós gostaríamos de que as pequenas empresas pudessem acessar. Exemplo, os mercados africanos. Nós não temos uma logística facilitada, saindo aqui do estado do Ceará, saindo do Nordeste para alguns mercados africanos, exemplo, Cabo Verde e outros países africanos. E principalmente esses países na África que falam português, que usam o idioma que é o português, que seria muito mais facilitada. Aí vem uma outra questão, uma outra dificuldade, a barreira da língua, do idioma. A maioria realmente dessas empresas de pequeno porte não tem pessoas que falam inglês fluentemente, precisam de ajuda e nem sempre tem uma estrutura para contratar um profissional, assim como as grandes empresas já contam, com um profissional nos seus departamentos específicos para atender o comércio exterior, eles não têm essa condição. Então, eles procuram as instituições no sentido de que essas instituições possam ajudá-los
inclusive nessa questão da barreira da língua. Então, nós temos aí a questão da cultura exportadora, a questão da logística, a questão da falta de qualificação também, a questão da barreira em relação aos idiomas, né, que poderia ser inglês, espanhol e outros idiomas, e não somente o inglês, mas o inglês, como é realmente a língua comercial dos negócios internacionais, então é uma outra barreira. Então, são essas barreiras ainda, essas dificuldades que as pequenas empresas, financiamento também para as pequenas empresas, no sentido de facilitar para que elas tenham um capital de giro suficiente para produzir tudo aquilo que é demandado pelo mercado internacional. Então, são essas barreiras que ainda existem, que existe há muito tempo, e que elas estão sendo trabalhadas pelas diversas instituições, pelo governo federal, para que as pequenas empresas elas tenham mais facilidade e seja desmistificada a questão da internacionalização. Então, são essas as dificuldades que eu percebo ainda. Olha só que aula sobre internacionalizar. Então, se você tem a sua pequena empresa e está passando por todas essas situações, saiba que você não é a única, e sim, temos profissionais especializados para contribuir no desenvolvimento e na internacionalização da sua empresa. Tanto no desenvolvimento do mindset dos líderes, quanto também da equipe e todo o processo. Porque muitas vezes o desenvolvimento é realizado com o CEO, com o presidente, com o proprietário, e acaba não se passando essa capacitação para a equipe. É importante todos estarem alinhados para que possam desenvolver essa atividade e compreender que a exportação é importante ter desenvolvido esses conhecimentos, porque tem legislações específicas, tem formatação e manual diferente, produto que deve se adequar às necessidades daquele determinado lugar. Então, tudo isso é composto, mas não é impossível, né? Com certeza. Era essa mensagem que eu quero deixar aqui, de que exportar não é um bicho de 7 cabeças. A internacionalização não é impossível, pelo contrário, ela é perfeitamente possível. As pequenas empresas têm que procurar as alternativas que existem, as ferramentas que existem, que são ofertadas pelas diversas entidades. O empreender feminino, que é ofertado pelo Clube de Mulheres de Negócio de Portugal, é uma das ferramentas que pode ser utilizada e bem utilizada, principalmente pelas mulheres, obviamente, que é voltado para o público feminino, pelas mulheres que são gestoras das suas empresas e que querem se internacionalizar. E as estratégias são essas: é buscar mercados mais próximos, é buscar mercados que possam ter uma facilidade em relação ao idioma, é buscar orientações nas diversas entidades que estão realmente disponíveis para ajudar nesse processo, como o SEBRAE, como os Correios, como os bancos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e outros bancos de desenvolvimento, a APEX, Agência de Promoção das Exportações, que facilita muito em termos de levar os produtos para o mercado internacional. Então, são muitas as entidades que existem e que fornecem, que dão orientações, que disponibilizam ferramentas necessárias para que as pequenas empresas elas possam acessar o mercado internacional e, consequentemente, internacionalizar os seus produtos em outros mercados, além aqui do mercado nacional, que é o Brasil. Então, não é difícil, não é impossível, pelo contrário, hoje existem muitas alternativas e essas alternativas devem ser buscadas pelas pequenas e médias empresas para que elas possam se internacionalizar. Marta, muita gratidão por todas essas informações. Espero que ainda tenhamos um crescimento internacional muito grande, porque nós no Brasil temos produtos de qualidade, temos prestadores de serviços muito capacitados e que sim, tem que buscar meios de colocar essa mão de obra qualificada para alcançar outros países. Muita gratidão. Não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é
O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Olá, eu sou a consteladora Cláudia Fortuna e estou falando aqui no Momento Empresarial. E hoje eu venho com uma outra temática, embora eu não tenha esquecido que eu fiz pergunta no vídeo passado, que é o seguinte, vou repetir a pergunta. Se alguém já viu uma empresa, uma sociedade que não deu certo, e a segunda pergunta era, se essa sociedade tinha quantos participantes? Então, quero que vão respondendo aí nas redes sociais. Pode ser no meu canal no YouTube, Cláudia Fortuna, pode ser lá no Instagram, Cláudia Constelar. Quero que vocês vão dizendo isso. Cláudia, tinha tantas pessoas. Cláudia, já vi que não deu certo, já vi que deu certo. E essa tinha 3, 2, 1, 5, sei lá quantas pessoas nessa sociedade. Então, vamos cozinhar esse assunto, que esse assunto é bem importante para quem é empreendedor, para quem quer empreender, para quem vai empreender e para quem já empreendeu e de repente não se deu muito bem. Mas o assunto hoje é outro, é uma pegada bem diferente. Uma criança que perdeu a mãe durante o parto. Significa, a criança sobreviveu e a mãe partiu. Não sobreviveu. Essa criança muitas vezes quer anular essa separação. Que significa o quê? Poder ficar com essa mãe. Será que é possível anular uma separação entre alguém vivo e alguém que não tem mais corpo, que morreu? Como se anula essa separação? Essa separação só é possível com a morte. Sim, com a morte. Uma separação entre vivos e mortos é passível de ser anulada? É passível de ser anulada. Mas, para tanto, o vivo tem que ir para o reino dos mortos. As pessoas, às vezes, não têm ciência. Elas têm o desejo, elas têm o sentimento no seu coração, mas não têm ciência, consciência do que isso significa. Anular a separação entre vivos e mortos significa morrer também. Só que os mortos muitas vezes se incomodam com os vivos
porque isso lhes tira também a sua tranquilidade. Quando alguém vai na frente, quando alguém morre primeiro, ele deseja, principalmente uma mãe, ela deseja que este filho fique e prospere. Que este filho permaneça o tempo que ele tem neste plano, porque um dia ele também irá. Mas isso precisa acontecer no momento certo. Então, alguém que agora está aí ouvindo e talvez esteja sendo tocado por essas palavras, se você tem esse desejo de anular uma separação, abra o seu olho. Procure um constelador, tem muito bons profissionais por aí. Procure alguém que tenha estudado, que saiba bem o que está fazendo. E não deixe de olhar para esse tema. Porque pode estar desperdiçando a sua chance de estar 100% vivo enquanto está vivo. E um dia você também vai, como todos nós iremos. Isso tem na autobiografia de Bert Hellinger, na página 191. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é um bom tópico, é um bom assunto. E algumas pessoas também me perguntam o seguinte: uma mãe cujos filhos alegam: minha mãe não me cuidou, minha mãe não me criou, a minha mãe não se preocupou comigo. Para onde olhava essa mãe? Onde estava a alma dessa mãe? Provavelmente, esta mãe olhava para o morto e queria anular alguma separação. E este filho também deve se constelar para que talvez tenha chance de resolver isso. Ok? Fiquem bem. Até o próximo episódio, até o próximo programa e aguardo as respostas de vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e no programa de hoje nós conversamos com a Marta Campelo, foi entrevistada pela Ana Paula Rodrigues Bono, que está lá em Fortaleza, participando e cobrindo o evento Conecte-se, do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. E a Marta Campelo, ela é conselheira do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, falou sobre empreendedorismo social e trouxe uma série de reflexões que são muito importantes, porque cada vez mais a gente vê este ambiente do empreendedorismo social se desenvolvendo de uma forma muito significativa. Aliás, o Instituto Florescer, que é uma das empresas apoiadoras deste programa, também é uma empresa social sem fins lucrativos, que trabalha justamente com empreendedorismo social. Mas, quando a gente fala de negócios, a gente precisa necessariamente ter apoio para muitas coisas. Uma delas, que eu considero fundamental, é a área de contabilidade. A Sistec Contabilidade Digital é uma das apoiadoras desse programa, mas nós trouxemos hoje o Diogo Chamum. Diogo Chamum, ele é diretor da Chamum Assessoria Empresarial e foi dirigente de uma série de entidades, entre elas o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, ele está na diretoria da FENACOM, que é a Federação Nacional das Empresas de Contabilidade, e ele trouxe uma questão muito interessante, porque nós vivemos hoje esse universo da inteligência artificial, das transformações digitais a todo tempo. Então, mais do que interessante, é fundamental para qualquer negócio, mas em especial para os negócios da área de contabilidade, se atualizarem, não apenas na questão de legislação, não apenas na questão de detalhes e normas que envolvem a questão trabalhista, a questão fiscal, mas também na forma de fazer negócio, também no jeito de se conectar com os clientes, conhecendo as ferramentas que hoje estão disponíveis, seja ferramentas de comunicação, sejam ferramentas que envolvem a questão de geração de novos negócios, presença em mídias digitais.
tudo isso faz parte de um contexto que muitas vezes as empresas de base mais tradicional ou aqueles profissionais mais tradicionais acabam tendo dificuldades e, por vezes, acabam deixando escapar oportunidades. Foi justamente o Diogo Chamum conversou um pouco a respeito desse tema também conosco, porque a empresa dele, a Chamum Assessoria Empresarial, passou por uma mudança. Como ele comentou, ele é sucessor, a empresa foi fundada pelo pai dele, e dentro da gestão do Diogo é que justamente houve essa abertura de mercado para trazer outras realidades, outros serviços que muitas vezes os escritórios tradicionais acabam não fazendo. Então, o Diogo Chamum é uma pessoa que sempre agrega muito com o seu conhecimento, sempre agrega muito com a sua vivência. Quero lembrar também que a gente conversou alguns programas atrás com o Juliano Carvalho Ferreira, ele que é sócio da Brafer, uma outra empresa de contabilidade. E por quê? Porque quando a gente está falando de contabilidade agora, a gente precisa lembrar que nós estamos vivendo um momento do imposto de renda. E é comum a gente ver os brasileiros correndo para fazer a declaração de imposto de renda lá no final, deixando os contadores tontos de tantas coisas que têm que ser feitas e levando a documentação em cima da hora. Então, acho que é importante se programar com antecedência, quem tem que fazer imposto de renda, já começar devagarinho a reunir a documentação, começar a conversar com o seu contador de preferência para desenvolver essa atividade. Porque um grande problema que a gente tem no Brasil é justamente deixar as coisas lá para a última hora, e isso é uma dificuldade muito grande, gera problemas enormes. Então, a mensagem que a gente traz aqui sempre é a boa gestão. Então, por isso que nós temos as dicas de gestão com a Vera Brock, por isso que nós temos as dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna, porque elas trazem reflexões que envolvem as chamadas soft skills, que são as competências de relacionamento, de conexão com pessoas, e também as hard skills, que é justamente conhecimento técnico. Quando a gente está falando de boa gestão, nós estamos falando de pessoas certas no lugar certo. Estamos falando de pessoas que podem nos assessorar, como é o caso dos contadores, dentro das nossas empresas. Estamos falando de pessoas que podem trazer visões diferentes para problemas que existem dentro das nossas organizações. E, com certeza, quando a gente utiliza pessoas que colaboram conosco, a chance dos nossos negócios prosperarem, trazerem frutos, darem bons resultados, crescem de uma forma muito significativa. O programa de hoje está chegando ao fim, mas eu quero te lembrar, todas as quintas-feiras, às 16 horas, você tem um compromisso com a Ana Paula Rodrigues Bon, ela que apresenta o programa Para Elas, nas tardes de quinta-feira, às 16 horas, aqui na Rede Sul. E todas as terças-feiras, às 21h30, nós estamos juntos no programa Movimento Empresarial, no seu 3º ano. O Movimento Empresarial está se despedindo agora. Nós nos vemos, então, semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.